Deus me fala algo e eu vou diluindo com o tempo para a igreja. Amém? Deus vai me falando e eu vou entregando. Entrega aqui domingo um pouco, quinta um pouco, e a revelação vai se completando no caminhar da igreja. Porque Deus não fala tudo de uma vez. Se Deus falar tudo de uma vez, você não aguenta. Eu também não. Deus revela aos poucos. É paulatinamente a revelação que Deus dá. Se Deus der uma dose muito forte para você, você cai. Você não aguenta. Então Deus respeita o nosso limite e vai entregando aos poucos. Mas eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja essa noite, para a minha vida, que está em Apocalipse capítulo 2, que fala da igreja de Pérgamo. Eu queria pensar com os irmãos um pouquinho a respeito dessa igreja. No capítulo 2, a partir do verso 12, a igreja, essa palavra Pérgamo significa casado. É possível que essa igreja tenha sido fundada pelo ministério do apóstolo Paulo. Paulo esteve em atividade por 3 anos na província da Ásia. Se você visitar capítulo 20 de Atos, a partir do verso 31, você vai ver que há uma referência e tudo indica que Pérgamo também tenha sido fundado pelo ministério do apóstolo. Isso se deu pela 3ª viagem missionária, num espaço de 2 anos. Todos os que habitavam nessa província, ouviram a palavra de Jesus, tanto de judeus quanto gregos. Então houve um grupo muito forte nessa região de Pérgamo. É interessante, irmãos, que Pérgamo, ela sobrepujava a igreja de Éfeso e de Esmirna. Uma marca interessante, só para título de conhecimento, uma das marcas interessantes de Pérgamo. Por que o nome Pérgamo? Porque Pérgamo se gabava da sua biblioteca com cerca de 200.000 exemplares de pergaminhos. Cerca de 200.000 pergaminhos estava numa biblioteca em Pérgamo. Pérgamo vem dessa palavra, pergaminho, enlace, casado, junto. E então Pérgamo era uma cidade muito cheia de estrutura. Essa história de Pérgamo, ela era uma cidade muito idólatra. E lá eles cultuavam um deus chamado Júpiter, ou significa Zeus, demônio, Zeus. Eles tinham templos dedicados também, não só a Júpiter, a Zeus, mas tinham um templo dedicado ao imperador. E eles adoravam a Dionísio e a Esculápio. E esse Esculápio, ele tinha sobre ele a ideia de que ele era o Deus da cura. Lá eles adoravam fortemente esse Deus da cura na forma de uma serpente. Então era uma cidade, era uma região cheia de misticismo, idolatria e também de muito orgulho pelo fato de ser uma cidade toda voltada a um conhecimento, a leitura dos pergaminhos. Então tinha todo esse caráter, Pérgamo. Interessante que por ter esse nome no original casado, o que Deus vai falar a essa igreja e ao líder da igreja, ao anjo da igreja, tem a ver com essa aliança. Porque todas as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, Deus dá um conselho, uma palavra e uma advertência. Deus faz um elogio naquilo que é bom e faz uma advertência naquilo que eles estão errando. Pérgamo também não foi diferente. Se você fizer uma análise rápida comigo, Pérgamo vai ser uma igreja que aparenta ter muita fidelidade a Deus e resistência num dado momento, porém não vive, ou seja, faz concessões no meio daquilo que prega. Então vamos ver o texto para a gente ficar mais próximo dele
e não apenas nesses conhecimentos históricos. 12. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para cometerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito o novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém, igreja? Então, você vai perceber que o Cristo aqui, na revelação que João tem e transcreve aquilo que Deus fala, aquilo que Jesus, o próprio Cristo está falando, João vai transliterar. O Apocalipse é isso, é a revelação que Jesus dá a João. Essas coisas, ele diz, escreve aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Irmãos, olhe para mim aqui, Jesus tem uma espada, ela é afiada de 2 gumes. A palavra de Deus é uma espada afiada de 2 gumes. Ela corta para cima, ela corta para baixo. Ela corta para um lado, ela corta para o outro. E é bom a gente pensar sobre o porquê ele se apresenta dessa maneira para essa igreja. Por quê? Porque essa igreja estava usando a espada para cortar só para um lado. Só para um lado. Quando a igreja de Jesus, ela não sabe o propósito, ou então ela se perde no propósito pela qual ela foi chamada para o local. Quando você, como crente, se perde no chamado de Deus, na sua vida, você está usando a palavra de Deus apenas de um lado só. Você não usa ela para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Ela não tem os 2 gumes. E a história de Pérgamo é interessante porque ela faz concessões com o mundo. Primeiro inicia o texto dizendo, eu conheço o lugar em que você habita. Primeiro é necessário nós reconhecermos aqui diante de Deus, da palavra de Deus, que Jesus sabe onde você habita. Ele sabe o lugar que você está. Olhe para mim, Ele sabe as suas condições. Ele te conhece. E eu estou pensando que como igreja nós precisamos fazer uma leitura desse ambiente aqui de Pérgamo para saber. Porque aqui Deus apresenta uma igreja que aparentemente é fiel a Deus. Ele disse assim, olha, conheça o lugar onde habita. Você habita no lugar onde está o trono de Satanás. Ué, essa igreja habitava num lugar de idolatria, como eu citei antes. Adoravam aos deuses, a serpente maligna, a Júpiter, Zeus, a Atena, Dionísio, Esculápio. Então, uma região pulverizada por demônios, por deuses falsos, idólatras. Eles habitavam, a igreja estava inserida aonde estava o trono de Satanás. E a igreja, irmão, ela entra em ambiente que Satanás também coloca o seu trono, em lugares que Satanás está entronizado.
Nós, como igreja, estamos num ambiente em que Satanás também está entronizado em alguns lugares. Satanás está entronizado nas entradas das maiorias das cidades do Brasil. Satanás está entronizado nas maiorias das entradas, das encruzilhadas das cidades brasileiras, nas capitais brasileiras. O Brasil foi descoberto debaixo de uma maldição de falsos deuses. Mas Deus sabe que nós estamos inseridos no contexto espiritual e totalmente perigoso. Eu conheço que vocês estão habitando num lugar perigoso. Eu conheço, eu sei. Mas vocês conservaram o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, o povo segurou as pontas, conservou a fé, não negou o nome de Deus. Então, uma igreja fiel recebeu um elogio de fidelidade e de resistência, de conservação de fé. Estava andando bem. Só que agora, irmãos, a questão é que nós, de vez em quando, temos que fazer uma leitura da nossa caminhada da fé. Porque muitos começam bem e terminam mal. Você começou bem, quem mandou você parar? Você estava vencendo. Esse é o recado que Deus está dando para a igreja de Pérgamo. Você estava aliançada comigo. Você não negou o meu nome no meio desse trono de Satanás, aonde Satanás está instalado. Você não negou o meu nome, você guardou a fé. Eu conheço as suas limitações, mesmo assim, vocês permaneceram fiéis. Só que eu tenho contra ti algumas coisas, vou falar para você alinhar seu coração essa noite. Assim diz o Senhor. A mesma coisa que Ele disse para Pérgamo, Ele diz para nós essa noite aqui. Eu tenho contra ti algumas coisas. Aí Ele vai dizer o que Ele tem. Tem algumas pessoas, tem algumas coisas, tem gente aí no meio de vocês que estão sustentando a doutrina de Balaão. O que é isso, irmão? Quem foi Balaão? Quem conhece aqui quem foi Balaão? Alguém sabe quem foi Balaão? Se você for visitar o capítulo 25 de Números, você vai ver que Balaão é um profeta que foi comprado por um homem chamado Balaque, para ir em cima do monte e profetizar contra o povo de Deus. Aí ele recebeu a propina, foi lá e levantou as mãos para profetizar maldição contra o povo de Deus. Mas quando ele abria a boca para amaldiçoar o povo, a Bíblia diz que a boca dele liberava bênção. Ele abria a boca com maldições, soltando maldições, mas aí a boca saía bênção para o povo. E ele falou, não tem como amaldiçoar aquele povo a quem Deus abençoou. Fica com medo não, meu irmão, que não tem jeito de alguém mandar uma maldição para você. Se Deus já te abençoou, não tem maldição, não tem praga, não tem macumba, não tem olho gordo, não tem inveja, não tem ciúme que vai pegar na sua casa não, porque a bênção de Deus já está sobre ela. E aí, a maldição não se cumpriu, porque o Balaão falava maldição, mas saía bênção. E o que aconteceu então? Balaão chegou para Balaque e disse assim, não tem como amaldiçoar o povo é abençoado, mas tem como você fazer uma coisa, Balaque. Só há um jeito de amaldiçoar esse povo, só há um jeito. Quem sabe aqui qual foi o jeito que Balaão deu? Alguém sabe? A sedução. E eu estou percebendo, irmãos, que o inimigo ele não trabalha mais naquele confronto direto. Ele trabalha nos bastidores, no silêncio, para enganar o povo de Deus. Esse Balaão falou assim para Balaque, faz o seguinte, já que não dá para amaldiçoar assim, infiltra mulheres de outras nações, prostitutas de outras nações, e fazem ela encantar os homens de Israel. Aí elas se misturam com eles e trazem os deuses delas para eles adorarem.
Isso virou uma doutrina. A doutrina de Balaão é a doutrina da sedução, é a doutrina da mistura, é a doutrina da concessão. Você abre espaço para misturar algo no meio daquilo que já é abençoado e concede um espaço. Entrou a mulher e a mulher fez a cabeça do povo e o povo começou a ser derrotado. Lá na igreja de Pérgamo, apesar deles serem fiéis, apesar deles não negar o nome do Senhor, tinha gente que estava abrindo concessão para a sedução e para a prostituição. E é isso que eu tenho contra ti, diz o Senhor. Mas tem um segundo detalhe: além da doutrina de Balaão, tinha a doutrina dos nicolaítas. Você sabe quem foram os nicolaítas? Segundo essa doutrina dos nicolaítas, ele era um tipo de gente, eram cristãos discipulados possivelmente por um homem chamado Nicolau. Nicolau foi um diácono que supostamente se desviou. Lá em Atos capítulo 6, possivelmente a história fala dele. Os quais, apesar de convertidos, de alguma maneira praticavam obras da carne. Qual era o ponto alto dessa doutrina dos nicolaítas? Eles supervalorizavam a graça. Faziam o trabalho do Senhor relaxadamente, acreditavam que não precisavam praticar boas obras. Eles ensinavam que o crente não precisava ser tão diferente do mundo. Sabe aquele crente meu? É adepto de nicolaítas. Para ele tudo bem, não tem problema, uma amizadezinha com o mundo, uma vidinha mais ou menos, um outro dia na igreja, e vai e vem, mas meio frio, meio morno. Isso aqui é nicolaítas, é concessão, é mistura. Nós precisamos fazer essa leitura para saber como igreja em Araputanga, como nós estamos, como crentes aqui nessa cidade, nessa região, como nós estamos. Sabe, irmãos, é isso que eu vim pregar para vocês aqui hoje. A igreja de Pérgamo, ela estava casada, o próprio nome Pérgamo significa casado, mas ela estando casada. A igreja de Jesus, ela tem que entender que ela é noiva, ela já tem compromisso com Jesus. Ela estava também aliançada com o mundo, casada com o mundo, fazendo concessões de pequenos pecados, de pequenas amizades, fazendo a obra de forma relaxada e fazendo concessões com o mundo. Irmãos, façam uma análise de como você está com Deus. Pense aí agora. Nós como igreja, em que nível nós estamos? Será que essa palavra em algum momento não encaixa conosco? Será que nós não temos feito alguns tipos de concessões, até pensando que não influencia muito? Porque a doutrina é essa, a doutrina do não tem nada a ver, do tudo é normal, essa doutrina da graça supervalorizada. Eu posso fazer o que bem entender, que a graça de Deus já me alcançou e acabou, e sou salvo e está bom. A supervalorização da graça. A graça não é muleta para ninguém andar pecando. A graça não é uma desculpa para você pecar, porque quem foi alcançado pela graça não faz concessões, não abre espaço, não dá lugar. Eu contei uma vez uma historinha bem engraçada. O diabo, irmãos, ele é assim, ele quer uma concessão na sua vida espiritual. Ele quer uma participação na sua vida espiritual. Ele quer ser um participante. Ele não quer tomar conta, ele nem quer que você deixe Jesus. Ele nem quis que a igreja de Pérgamo deixasse de ser fiel. A igreja estava sendo fiel e não negando o nome de Deus. Estava firme naquela região onde estava o trono de Satanás. Porém, ela abriu algumas brechas. O diabo não quer você caído totalmente. Ele quer você morno. Ele quer você frio. Ele quer você achando que está tudo bem. E aí a igreja não reage.
Aí nós como igreja não vamos discipular, não vamos querer ganhar gente por Jesus, não vamos querer ter célula em casa, não vamos querer um preço de oração, não vamos querer buscar. Por quê? Porque nós estamos numa apatia, achando que a religião está bom, achando que ir no culto domingo, quinta, está bom. E muitas às vezes nem vem. Então assim, cai no marasmo, cai numa apatia espiritual, porque fez concessões. Que tipo de concessões você tem feito ao diabo? Eu contei uma historinha engraçada que o diabo é assim. Ele chegou na igreja de um pastor e pediu para entrar. O pastor resistiu e não deixou. E aí ele por vários meses vinha pedindo, deixa, eu vou entrar aí, não vou fazer nada não, só vou ficar aí. Aí ele falou, não vou deixar, não vou não. Ele falou, então deixa eu somente pôr a ponta do nariz aí dentro. De tanto ele insistiu, o pastor deixou ele pôr a ponta do nariz. Aí ele entrou de ré. Toma cuidado com a concessão que você está fazendo. Toma cuidado com o espaço que você está cedendo. Porque ele é mentiroso, enganador. Então essas doutrinas de Balaão aqui, o Balaão viu que não dava para vencer de um jeito, ele aconselhou o rei colocar as prostitutas lá dentro. Satanás, quando ele não consegue te vencer de um jeito, ele dá uma volta e acha outras coisas que te seduzem para te derrubar. Quem me entende essa noite aqui? Satanás, quando ele não te derruba numa coisa, ele vai dar uma volta para saber, descobrir qual é a concessão, por mínima que seja, para seduzir você. Ele não precisa te derrubar no mesmo dia, nem na mesma semana, não. Ele passa meses e anos cercando uma pessoa com uma pequena concessão, uma pequena parcela. Pode ser isso aqui na sua vida. Se você tiver uma brechinha pequena, ele vai ficar anos ali, até te derrubar por completo. Os nicolaítas pregavam esse relaxismo espiritual. Então, irmãos, a igreja chegou até aqui na pandemia. Não toda a igreja, não todos da igreja, não essa igreja apenas, a igreja de Jesus, eu estou dizendo. Nós, como crentes, chegamos até aqui fazendo algumas concessões na vida espiritual. Você faz concessões no seu tempo. E eu achei algo interessante ministrado no final de semana para nós sobre o tempo. Essa alegação que você não tem tempo para Deus é uma concessão que você está dando para o inimigo te pegar. Sabe por quê? Porque você tem 24 horas e todos aqui têm 24 horas. E o homem, de segunda a domingo dá 168 horas. Todos têm essas 168 horas. E aí, de 24 horas, você trabalha 8. Você dorme 8, são 16. Você almoça 1h30, 17h30. Você tem mais, vamos pôr 18, arredonda para 2 de almoço, 18 horas. Está sobrando 6. Se você faz faculdade, estuda mais 4 horas, sobra 2. Como que você não consegue, dentro de 2 horas, ter um tempo com Deus durante o seu dia? Agora, no sábado e no domingo, mesmo que você trabalhe sábado e domingo, pelo menos na metade do dia do domingo você deve ter. São mais 12 horas. Nós temos pelo menos 1 hora por dia para Deus. O problema é que nós não entregamos. Mas essa hora nós gastamos com Facebook, essa hora nós gastamos com WhatsApp, essa hora nós gastamos com Instagram, essa hora nós gastamos tomando um tereré, que não é pecado, essa hora nós gastamos conversando. Vai lá ver o tanto de... Eu posso ver por mim também. Vamos fazer uma pesquisa, quanto tempo nós ficamos em televisão, celular. Televisão quase ninguém está ficando agora. Tem gente que está se orgulhando porque não está assistindo mais televisão. Tudo bem, você não assiste televisão, mas... Você não para com o Netflix, você não para com a série, você não para, não estou assistindo as novelas, mas entrou na série, sai de uma, entra na outra, você gasta 4, 5, 6, 7, 8 horas, é concessão que você está dando para o diabo te derrubar.
Ah, mas é pandemia, senão eu vou enlouquecer. Vai enlouquecer nada, bata o joelho no chão e vai orar, que ninguém enlouquece orando. Nunca vi ninguém falando, eu fiquei louco de tanto orar, nunca vi. Fiquei louco de ler a Bíblia, nunca vi. Eu já vi gente louca com depressão por outras coisas. Então não deixe o inimigo te enganar. Seja uma igreja casada e aliançada com o Senhor, e não com a doutrina de Balaão e a doutrina de Nicolaíta, que diz que não tem nada a ver. Relaxismo da obra do Senhor, graça supervalorizada, hipergraça, está muito atual no nosso tempo. Nós precisamos rever isso no nosso meio para começar a crescer, para ser uma igreja discipuladora, para ser uma igreja que ganhe gente para Jesus. Você não gasta tempo com ninguém, você não discipula ninguém. Eu não estou pedindo para você discipular 10, 15 pessoas não. Você tem que ganhar uma pessoa e discipular pelo menos uma pessoa, você tem que dar conta. Uma pessoa você tem que dar conta. Você tem que ter tempo. Não conceda o seu tempo para as coisas fúteis, porque você vai precisar de um nível maior de intimidade com Deus. Nós vamos precisar. Não conceda espaço na sua vida para as coisas que te desgastam. Que tipo de concessão você tem feito? Com o pecado, com as conversas. Que tipo de concessão você tem aceitado? Qual é o tipo de ideia que você tem conservado no seu coração? O que está acontecendo com você? No período aí da pandemia, teve gente que teve tempo para pescar, teve gente que teve tempo que até para caçar, eu acho. Quando abriu a bolinha, teve uma bolinha, não teve pouco tempo, mas teve. Tem gente que está fazendo os exercícios, continua fazendo exercício, né? É bom para a sua saúde, bicicleta, não sei o que você faz, academia, não sei. Tem tempo para todas as coisas. O problema é que nós queremos enforcar o tempo justamente da intimidade com Deus. Nós vamos cair, tá, irmãos? Tem gente que vai desmaiar na fé, vai cair, vai apodrecer. E depois não adianta você dar desculpa. Foi a pandemia. Que pandemia o quê, rapaz? Ah, não vou na igreja porque o vírus... Pega vírus aqui não, irmão. Do jeito que você está aqui, você não pega nunca. Você está protegido, cuidado, com máscara, álcool em gel, distanciado. Nem fala com ninguém, é só 1 hora aqui, você nem cumprimenta quase ninguém, você vai para sua casa. Agora no seu serviço, no mercado, em outros lugares, a gente corre o risco de pegar mesmo. Muita gente pegou, eu peguei o coronavírus. Eu nem ando tanto, eu peguei. O problema é que nós estamos arrumando subterfúgio, desculpa. Mas isso é um espírito de nicolaítas, é uma doutrina que é impregnada na igreja. E o Balaão é aquele espírito da sensualidade, a concessão da sensualidade. Eu nem vou apertar muito nessa área hoje. Eu estou falando mais do nível de relaxismo e do nível de concessão de tempo, de algumas infiltrações que entram na nossa vida. Nem vou falar muito dessa parte sexual, dessa parte sensual do Balaão, que é um espírito maligno que tem entrado no meio do povo de Deus e feito o povo de Deus perder tempo. É um pecado silencioso, é uma pornografia, com o uso dos aparelhos, aparelhos celulares, cada um vai para o seu quarto, gente trancada dentro de casa, sustentando doutrina de Balaão, obedecendo infiltração de espíritos estrangeiros na mente. E a sensualidade entrando, e a prostituição entrando, e a pornografia entrando, e dando concessão para Satanás trabalhar na mente. Estou falando uma palavra dessa que é para você ser livre, e eu livre.
Sabe por que eu estou dando essa palavra para você? Porque acontece isso. E Deus quer que o povo seja livre. 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 Porque o texto vai dizer assim, o texto não tem só um elogio, uma correção, não. O texto tem um elogio, uma correção e uma promessa. A igreja ela é assim, Deus manda o elogio, faz a correção, alinha o coração e depois revela a promessa. A promessa é, arrepende-te. Se você se arrepender, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, verso 17, dar-lhe-ei o maná escondido, dar-lhe-ei uma pedrinha branca e sobre ela escrito um novo nome, que você ainda não sabe. O nome vai ser revelado no dia que você pegar. Vamos ficar de pé?